Então, gente, boa noite. Gravando esse vídeo rapidinho para a gente conversar sobre umas coisas muito interessantes que aconteceram. Vocês estão vendo aí na tela, Jair Bolsonaro hoje, no dia 21/4, né, dia 21 de abril, um feriado, resolve colocar fogo na República Brasileira. A gente vai ver efetivamente o que está acontecendo aqui. Para vocês que não entenderam, ontem o STF condenou o deputado Daniel Silveira pelas ameaças, as reiteradas ameaças que ele fez, não só contra o tribunal enquanto instituição, como contra também juízes, ministros no tribunal, ofensas e ameaças o tempo inteiro. Não é segredo para ninguém que Daniel Silveira fez isso, obviamente, amparado efetivamente por Jair Bolsonaro, que é a pessoa que há muito tempo está se jogando contra as instituições brasileiras, buscando uma brecha para romper com a nossa ordem constitucional e tentar um golpe. Eu quero lembrar vocês dois fatos e explicar para vocês efetivamente o que está acontecendo. Quando a gente começa a olhar esse tipo de atitude, quer dizer, o que está por trás? Está por trás um detentor de um dos poderes, no caso aqui o presidente da República, detentor do poder executivo, minando, destruindo a legitimidade dos outros dois poderes. No caso aqui, o poder que está enfrentando ele foi o poder judiciário, né, e ele já há algum tempo vem batalhando para destruir esse poder judiciário, bem na verdade, desde o primeiro momento em que ele se colocou na condição de presidente. Desde o primeiro dia ele vem ameaçando fechar o STF com cabo e um soldado. Essa é uma característica super comum de todos os líderes fascistas. É assim que eles funcionam. Vamos ver o que aconteceu lá atrás? Então, o Mussolini, por exemplo, ele assume o poder em 1922, depois da marcha sobre Roma. É uma tentativa de golpe frustradinha e que, no fundo, acaba utilizando, né, da própria fraqueza do rei Vítor Emanuel III para que ele coloque o Mussolini como primeiro-ministro. E logo em seguida, em 1924, você tem um deputado socialista na Itália, lançando um livro chamado Os Fascistas Expostos, né? Um ano de dominação dos fascistas. Ele escreve esse livro, ele denuncia as fraudes eleitorais que os fascistas vinham fazendo para obter maior representação no Congresso, né? E ele passa então a demonstrar como funciona essa lógica de destruição dos poderes a partir do fascismo. Esse deputado, Giacomo Matteotti, ele é morto, tá? Inclusive por pessoas extremamente ligadas ao fascismo na Itália, como chefes da antiga polícia política da SECA e por aí vai. E quando ele faz isso, na visão dos fascistas, na visão daquela parte da população que apoiava Mussolini, que apoiava os fascistas, as pessoas que mataram Matteotti eram heróis, estavam ali lutando pela Itália, né? Na visão da legalidade das instituições, quem matou o Matteotti é assassino, precisa ser preso, precisa ser julgado, precisa ser condenado, né? Então aí você estabelece efetivamente um atrito entre os poderes, né? E nesse atrito entre os poderes é que o fascista entra para se colocar na condição de defensor da pátria e exasperar ainda mais os poderes uns contra os outros. O que o Mussolini fez? O Mussolini vai até o parlamento, o Mussolini dá um discurso no parlamento dizendo que o responsável pela morte do Matteotti é ele, Mussolini. Ele não está assumindo a culpa pelo assassinato, ele está assumindo a culpa por querer uma Itália livre, é isso que ele está dizendo, por querer uma Itália para os italianos, né? E para querer uma Itália para os italianos, ele tinha que defender os fascistas, e defender os fascistas naquele momento significava, obviamente, assumir a culpa pelo tudo que tinha acontecido na sociedade. Veja, o que o Mussolini faz? Ele se coloca como defensor de uma legalidade que, no fundo, é um ato de violência contra um poder constituído. No caso da Itália, era o poder legislativo, né? A mesma coisa o Hitler fez também em diversos momentos, né? A gente vai ver, por exemplo, em 1938, na Alemanha, ocorre a chamada Noite dos Cristais. O que acontece na Noite dos Cristais? Você tem
um estudante polonês de origem judaica que vai até a embaixada alemã em Paris, indignado. Ele estava indignado com o fato dos pais dele terem sido expulsos efetivamente de Paris, né, para ir voltar para a Polônia, e ali eles seriam presos e tal. Esse menino, esse estudante, ele vai até a embaixada, tenta matar o embaixador e não consegue. Ele acaba vitimando e matando um outro diplomata, chamado von Rath, né? Imediatamente o Hitler usa esse fato, né? Porque do ponto de vista dos nazistas, o que estava acontecendo ali era um judeu matando um nazista defensor da pátria alemã, de tudo que a Alemanha, né, simbolizava. Do ponto de vista da justiça, o que tinha que ser feito era efetivamente prender o rapaz, julgar o rapaz. Ali entra novamente a estrutura fascista para romper, para forçar os poderes uns contra os outros, né? E o que o Hitler faz? O Hitler, a partir daí, ordena, então, na realidade, né, os seus ajudantes de ordens mais próximos, ordena que em toda a Alemanha você tenha um ataque imediato a todos os judeus para puni-los com relação ao assassinato que tinha sido cometido contra o diplomata nazista em Paris. Os nazistas saem às ruas quebrando e matando um monte de gente, destruindo lojas, sinagogas por todos os lados, e os nazistas aí de novo surgem para defender aquela movimentação popular que supostamente estaria fazendo justiça, né? Aquelas pessoas que saíram às ruas quebrando tudo estavam indignadas com a violência que tinha sido cometida pelo judeu, o rapaz, né, contra o diplomata alemão. Os nazistas se colocam de novo na condição de defensores da liberdade, de defensores da justiça, da pátria, e jogam efetivamente o executivo, o peso do executivo, contra o judiciário naquele momento, inflamando os ânimos. Eu quero que vocês percebam que é exatamente isso que Jair Bolsonaro está fazendo. O que Jair Bolsonaro fez? Jair Bolsonaro está jogando Daniel Silveira contra o STF, levantando a aposta do STF, desgastando efetivamente os poderes da mesma forma como Mussolini fez lá atrás e como Hitler fez lá atrás, né? A ideia é, aos olhos dos bolsonaristas, Bolsonaro está apenas defendendo a liberdade de um deputado se manifestar, quando, em realidade, aos olhos da justiça, o Bolsonaro está intervindo numa decisão judicial, tentando fazer com que essa decisão judicial não tenha efeito nenhum. Veja, ele não esperou nem 24 horas. Ele transforma o STF num grande circo, ou seja, 10 ministros do STF gastaram tempo, julgaram, para no dia seguinte ele dizer que tudo isso não vale absolutamente nada, e ele está, nesse momento, então, salvando Daniel Silveira, defendendo um patriota. Essa é a visão dos seus apoiadores, né? Defendendo um patriota, defendendo a liberdade de expressão, quando em realidade a gente sabe que o que ele está fazendo é protegendo um criminoso, está tentando fazer com que o STF acabe se desgastando ainda mais, jogando um poder contra os outros. E se a gente for parar para pensar, não é a primeira vez que o Bolsonaro faz isso. Ele tentou fazer isso lá atrás com a tal da Sarah Winter, né? E aquele bando de louco que ficava ameaçando, jogando bomba no STF, aquelas coisas todas, mas aquela menina não aguentou o tirão. Aquela menina não tinha apoio institucional por trás. Daniel Silveira é parlamentar. Daniel Silveira já devia ter sido cassado há muito tempo. E é exatamente porque as instituições brasileiras vão permitindo a Jair Bolsonaro que ele vá avançando sobre os poderes que nós chegamos onde chegamos. Agora só resta duas situações para o STF. Ou o STF fala mais alto, elimina ou torna ilegal o indulto de Jair Bolsonaro, e aí a gente vai começar uma escalada de disputa entre os poderes, ou o STF fecha a boca e aí se consolida claramente a posição de Jair Bolsonaro por sobre os poderes brasileiros. Em qualquer uma das situações, Jair Bolsonaro sai em vantagem política e o STF e as instituições brasileiras cada vez mais afundadas. O resultado disso, em grande realidade, é favorável a Jair Bolsonaro sempre, né? Por quê? Porque se deixou chegar nesse momento. Quer dizer,
No 7 de setembro passado, Jair Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil usando essa mesma perspectiva, né? Ele ia criar uma confusão em Brasília, essa confusão em Brasília ia se alastrar para São Paulo, provavelmente para Rio de Janeiro, e Jair Bolsonaro só ia aparecer no dia seguinte para defender os lutadores pela pátria e pela liberdade que tinham atacado o STF, fechado o STF, barará, barará, barará. Na realidade, ele ia aparecer como defensor, não tendo cometido nenhum tipo de crime, e a partir dali ia colocar, obviamente, o seu golpe em prática. Da mesma forma como ele está fazendo agora. Ele se mostra como defensor, e quando em realidade ele joga um poder sobre os outros. Ou nós trabalhamos efetivamente para que as instituições voltem aos seus lugares, e isso significa chamar aras às falas, chamar o presidente da Câmara às falas, e começar efetivamente a processar e investigar os filhos do presidente pelos absurdos que estão cometendo, ou daqui a pouco não vai mais ter retorno. Tudo que se conseguiu até agora no Brasil, tudo que se conseguiu fazer com que Bolsonaro recuasse supostamente naquele acordo entre Alexandre de Moraes e Temer no ano passado, foi apenas para que ele ganhasse tempo para continuar investindo contra as instituições. E aí vem mais uma situação complicada que a gente tem que conversar. Uma vez que Bolsonaro consiga colocar o STF nessa condição de fraqueza, porque se o STF não agir contra isso, ele vai ficar nessa condição de fraqueza, como é que isso reverbera dentro do processo eleitoral brasileiro? E aí eu acho para você que cada vez mais Jair Bolsonaro vai se fortalecendo por conta dessas situações. Estamos numa sinuca de bico. Jair Bolsonaro consegue utilizar os acordos políticos que tentaram fazer para contê-lo, para que ele viesse com mais força. Fazendo, aliás, o que todos nós já tínhamos dito há muito tempo que aconteceria e que efetivamente um fascista não consegue ser parado senão a partir da força das leis. É bom que as pessoas parem de tentar arrumar acordos com Jair Bolsonaro e façam valer as leis de uma vez, ou o Brasil vai caminhar para uma situação de irreversibilidade das suas instituições e o golpe estará logo ali. Então, gente, esse corte, esse vídeo que você acabou de ver é parte de um projeto solidário para combater essa desinformação que galopa solta no nosso país. Se você gostou, se gostou do que a gente comentou aqui, procure e segue a gente lá no Facebook e no YouTube. É só digitar ali Fernando Horta e achar essa carinha aqui e seguir o nosso canal e as nossas redes sociais. Tem mais um monte de coisa para a gente conversar por lá. Grande abraço!